Renata e Bernardo, um casal rico dos Estados Unidos, tiveram uma atitude vergonhosa para testar o real interesse da modesta noiva de seu filho. Eles se vestiram como pessoas pobres para conhecer ela e sua família. No entanto, o casal não esperava o que aconteceria com eles depois disso. Bernardo e Renata eram considerados empresários muito ricos nos círculos sociais que frequentavam. Sua fortuna alcançava 8 dígitos, uma quantia significativa que proporciona uma vida de alto padrão. Embora eles gostassem do sucesso profissional, o casal se orgulhava ainda mais de seus filhos. Após 28 anos de casamento harmonioso, eles amavam Guilherme e Miguel com todas as forças, considerando-os a maior realização de suas vidas. Ambos estavam ativamente envolvidos na criação dos filhos e nunca deixaram de estar presentes. Guilherme e Miguel cresceram e se tornaram jovens altos e inteligentes, herdando os melhores traços de seus pais. Suas personalidades acabaram sendo completamente diferentes ao longo do tempo. Guilherme era prudente e perspicaz, esforçando-se para ser como os pais em tudo o que fazia. Ele se preparou durante toda a vida para assumir os negócios do pai no futuro. Por outro lado, Miguel tinha uma visão mais independente e procurava manter a integridade de seu próprio pensamento, sem seguir as instruções de ninguém. Uma prova dessa diferença de personalidade ocorreu 3 anos atrás, quando Guilherme se casou com a mulher que seus pais escolheram para ele. Bernardo e Renata não obrigaram mais o filho a nada, mas incentivaram o relacionamento, sabendo da sofisticação da origem da garota. Além disso, o casamento fortaleceu os negócios de Bernardo, uma vez que ele conquistou as empresas dos pais da noiva de Guilherme como clientes. O pai estava orgulhoso, pois não apenas havia garantido um casamento com uma moça decente e bem educada para seu filho, mas também deu um passo mais próximo dos 8 dígitos em sua conta bancária. Para a decepção dos pais, Miguel se recusou a seguir o exemplo de seu irmão mais velho. Ele não permitiu que seus pais determinarem por quem ele deveria se apaixonar, nem transformou sua vida amorosa em uma estratégia comercial. Afinal, isso não era algo que ele acreditasse. Contra suas convicções, a situação ficou ainda pior quando Miguel anunciou à família que pretendia se casar com uma mulher que havia se formado recentemente em administração e ainda buscava seu caminho no mundo dos negócios. O pior era que, para o Sr. e Sra. Rodrigues, a jovem vinha de uma família simples da zona rural de Oklahoma. Para selar seu compromisso, Miguel convidou seus pais para um jantar na presença dos pais de sua noiva, em um restaurante da cidade. Renata tinha sérias preocupações sobre a origem humilde do sogro de Miguel. Para ela, tratava-se de pessoas simplórias da zona rural, enquanto ela era uma mulher de gosto refinado e requintado. Ela não estava acostumada a socializar com pessoas mais humildes que não seguiam o padrão de vida que ela tinha. Renata achava que a escolha de Miguel era uma traição, como se o filho a tivesse apunhalado pelas costas. Ela tentou conhecer melhor a menina, mas não tinha dúvidas de que a garota não amava o rapaz. Para ela, a jovem só estava interessada no dinheiro de Miguel e em sua participação na empresa do pai. Renata discutiu suas preocupações com Bernardo, e o casal decidiu que, se realmente quisessem impedir que o mais novo cometesse um erro, algo extraordinário e chocante teria que acontecer para evitar aquela barbaridade. Enquanto os pais tramavam, Miguel seguia contente, planejando o jantar de comemoração de seu noivado, que deveria apresentar sua família aos pais de Priscila, sua noiva. Ele conheceu Priscila durante a pós-graduação. Os pais dela eram, de fato, fazendeiros de óleo de Roma. No entanto, não eram ignorantes nem se sentiam incomodados ou inferiores ao conviverem com o futuro genro, pois sabiam que ele vinha de uma família rica. Então, quando Miguel convidou os pais de Priscila para o jantar, eles aceitaram com muita alegria, sentindo-se incluídos no evento social. Assim como Miguel era educado e gentil, eles imaginaram que seus pais também fossem pessoas razoáveis e de boa índole. O problema é que Renata e seu marido estavam determinados a separar Priscila de Miguel, e para terem sucesso nessa missão, eles aceitaram descer do pedestal em que se colocavam.
A ideia de Bernardo era simples, ir ao jantar vestidos de forma mais simples do que costumavam, inclusive fazendo comentários mentirosos sobre a situação financeira da família, dando a entender que sua fortuna estava em declínio. Assim, eles poderiam testar as verdadeiras intenções daquela simples família de aproveitadores. A ideia parecia absurda para Renata, que a princípio se recusou a usar roupas de menor valor em um espaço público. No entanto, quando imaginou que o plano poderia dar certo, ela resolveu aceitar a proposta do marido. Seria um sacrifício pequeno a fazer pelo nome e pela moral da família. O que os dois não previam é que toda essa simulação de mau gosto acabaria se tornando realidade. Pouco tempo depois, como uma profecia. Na noite do jantar, Lucas e Rafaela chegaram ao restaurante pontualmente no horário marcado. Ao chegarem à mesa, Miguel e Priscila já estavam sentados, bebendo uma taça de vinho. Agora, só faltavam os pais do noivo. O tempo passou, mas os pais não chegavam. Os quatro na mesa já haviam aberto a segunda garrafa de vinho. Miguel olhava constantemente para o telefone, pois as mensagens que havia enviado para a mãe não haviam sido respondidas. Ele estava ficando preocupado e começava a pensar que os pais o deixariam na mão, fazendo essa desfeita com seus futuros sogros. Quase 45 minutos depois do horário combinado, Renata e Bernardo surgiram pelo corredor, bem diferentes do que o filho esperava ver. Miguel imaginou que aqueles dois tentavam impressionar seu sogro com suas melhores roupas e joias. Mas o que ele viu foi exatamente o oposto. Renata usava uma sandália rasteira antiga e uma bolsa comum, sem nenhuma identificação de marca. Bernardo havia trocado o terno de corte italiano por um modelo bem mais simples. Ele não usava gravata e trocou a calça social por uma calça jeans desbotada. Eles não estavam mal vestidos, mas estavam longe da imagem do casal de alta sociedade que gostava de ostentar. Renata e Bernardo se sentaram e o jantar começou. Bernardo não perguntou, em momento algum, sobre os gostos ou ocupações da família de Priscila. Ele aproveitava qualquer oportunidade para mencionar o quão complicada a situação estava em sua empresa. Não sei até onde vamos aguentar essa situação. As contas da empresa não se sustentam há meses, disse o Sr. Bernardo. Durante todo o jantar, os Rodrigues só falaram de si mesmos e reclamaram de como os negócios não estavam indo bem. Miguel ficou tenso e confuso. Em certo momento da conversa, o jovem pediu desculpas pelo teor do assunto, mas seus pais pareciam preocupados demais para prestar atenção. Imagina se perdemos tudo. Teremos que nos contentar em morar em alguma cidade pequena sendo seus novos vizinhos, disse o Sr. Bernardo, rindo. Apesar de esperar que os pais fizessem alguns comentários, Miguel não imaginava que chegariam naquele ponto de deselegância. Conforme a noite avançava, ficou claro para Lucas que a família de Miguel não tinha nada em comum. Os pais de Priscila tinham informações e expectativas que não combinavam bem com o casal que estava jantando com eles. Estava claro para Lucas que o casal estava representando um papel. De qualquer forma, aos olhos de Lucas, o casal estava fazendo um trabalho desnecessário. Com respeito ao futuro genro, Lucas e Rafaela resolveram tratar os pais de Miguel com compreensão e respeito até o final. Antes de se despedirem, Luciano apertou a mão do Sr. Bernardo e desejou que ele pudesse se recuperar. Ele entregou seu cartão, dizendo que Bernardo poderia contar com ele caso precisasse de algo. Quando chegaram em casa, os pais de Miguel começaram a discutir com ele. Renata esbraveja. Se você continuar namorando essa garota, a empresa de seu pai terá que ser administrada apenas pelo Guilherme, seu irmão. E você sabe que é exatamente isso que ele quer também. Ela fez coro com a esposa, dizendo que a noiva dele e provavelmente os pais dela também eram alpinistas sociais. Eles acham que vão ganhar muito com esse casamento, mas é meu dever proteger nosso patrimônio. Portanto, não faça isso, não leve adiante esse casamento, esbravejou Renata. Miguel arruma suas coisas e vai embora de casa.
Uma semana se passou e ficou claro que o rapaz não iria voltar mesmo. Era um teste contra seus pais e estava dando certo. O casal Rodrigues começou a pensar se não tinha ido longe demais. Renata olhava o quarto vazio do filho mais novo com o coração apertado. Pela primeira vez em muito tempo, ela se arrependia do que tinha causado. Ela não queria aquele casamento. Mas a celebração não teve nada de extravagante. Foi realizada em um salão aconchegante em Manhattan. Os únicos convidados que não apareceram foram os pais de Miguel. Mesmo com os corações apertados, eles queriam mostrar que não concordavam com o filho e que não seriam vencidos pelos caprichos dele. 4 anos depois, Priscila e Miguel continuavam casados e haviam acabado de se mudar para uma casa em um novo bairro. Conseguiram adquirir o imóvel graças a um financiamento. Durante todo esse tempo, o casal se saiu bem, apesar de tudo. O rapaz não guardava rancor de seus pais. Ele ainda falava com o irmão e tentava incluir os pais em sua vida, mas sempre com o pé atrás, pois desconfiava que eles ainda não aceitavam Priscila, embora não demonstrasse mais nenhuma animosidade contra ela. Uma ruptura definitiva na relação entre eles começou quando Priscila disse ao marido que estava grávida. Miguel ficou muito feliz e ligou para seu pai a fim de contar aquela notícia maravilhosa. No entanto, o que ele ouviu de Bernardo foram uma série de decisões tomadas por Guilherme que colocaram a empresa em maus lençóis. Não só ela tinha perdido muito capital, estava devendo para fornecedores, como também estava na mira de uma investigação da Receita Federal americana. A empresa estava mal, mas agora ninguém cobrava mais Renata e Bernardo, que tiveram o que restou de suas contas bancárias congeladas pela investigação. Com tudo desmoronando rapidamente, os pais de Miguel enfrentavam dificuldades financeiras. Agora, além da situação financeira de seus pais, havia o falecimento de seu sogro Lucas. A primeira semana após a morte do pai, Priscila foi dura para ela. Ela se trancou em seu quarto e mal lembrava que estava grávida. Miguel ficou ao seu lado o tempo inteiro. E apenas 2 meses depois, a jovem teve cabeça para receber o advogado da família. Os Rodrigues tentavam fazer com que o filho assumisse e desse uma nova direção aos negócios, mas principalmente convencesse sua esposa a usar a herança que havia caído em seu colo para salvar os negócios da família. Àquela altura, os senhores tinham sido obrigados a vender a enorme casa que possuíam para cessar os juros da dívida, que não parava de crescer. Foi um golpe na autoestima deles. Curioso como as coisas são, amor. Seus pais agora precisam do dinheiro feito em uma fazenda de outra cidade, disse Priscila com ironia a Miguel. Uma semana se passou sem que nenhuma resposta viesse de Priscila. As dívidas estavam se acumulando e a liquidez dos negócios estava indo pelos ares. O Sr. Bernardo ligou para o filho e disse que Renata estava à beira de um novo ataque cardíaco. Ele perguntou o que Miguel estava fazendo e quando ele receberia a quantia necessária. Miguel apenas disse: "Nos encontre amanhã no departamento jurídico." Os pais de Miguel ficaram aliviados e então, estouraram uma garrafa de champanhe como se tivessem ganhado na loteria. Ao entrar no departamento jurídico no dia seguinte, Bernardo e Renata encontraram Miguel e Priscila ali. Priscila finalmente havia concordado em ajudar seus sogros, emprestando o valor que o tiraria do fundo do poço. Então, agradeceram a mulher e a abraçaram como nunca tinham feito antes. "Bom, agora, por favor, nos dê a quantia, pois precisamos recomeçar os negócios", disse o Sr. Bernardo. A proposta faria com que as dívidas e pendências fiscais deles fossem quitadas, mas não sobraria dinheiro suficiente para terem uma vida luxuosa. Além disso, mesmo que a empresa voltasse a prosperar no futuro, 90% de todo o lucro seria de Priscila. Até mesmo Guilherme, o filho mais velho, já tinha vendido sua parte para Priscila. A cabeça de Bernardo e Renata viveu um turbilhão em poucos minutos. O Sr. Bernardo precisou sentar e beber água. Os Rodrigues se arrependeram amargamente do que fizeram e aceitou trabalhar ao lado de Priscila e Miguel para reerguer a empresa.
Essa história nos leva a refletir sobre a importância de valores como humildade, respeito e amor verdadeiro, que muitas vezes são negligenciados em favor de aparências e interesses materiais. Fica claro que a arrogância e a manipulação não levam a lugar algum, enquanto a simplicidade e a lealdade podem trazer recompensas inesperadas. Essa história também nos ensina que o sucesso financeiro não garante a felicidade e que o amor verdadeiro e a solidariedade são mais valiosos do que riquezas materiais. Mostra como a vida pode nos surpreender e nos fazer repensar nossas prioridades e escolhas. É uma reflexão sobre os valores que realmente importam na construção de relacionamentos e na busca por uma vida plena e significativa. Ao final, somos levados a repensar nossas próprias atitudes e a valorizar o que realmente importa. A conexão genuína com as pessoas, a compreensão e a empatia, além da importância de sermos autênticos e fiéis a nós mesmos, sem nos deixarmos levar pelo orgulho e pelas aparências. Se você gostou dessa história, deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço!